Olha, o que eu vou te contar hoje é daquelas histórias que mexem com a gente. Não é só sobre dor ou superação, mas sobre um confronto direto com o mundo espiritual. O tipo de coisa que deixa você pensando: será que isso está acontecendo do meu lado também? Hoje eu quero falar da Naen, uma jovem de 24 anos que nasceu nos Estados Unidos, mas carrega uma bagagem que atravessa continentes. A vida dela foi marcada por abusos, medo e uma luta sobrenatural que, olha, dá até arrepio só de imaginar. Filha de um pai palestino e uma mãe jordana, ela cresceu entre dois mundos, mas nenhum deles trouxe paz. E o que ela enfrentou? Bom, vou te contar agora, mas já te aviso, essa história não é para quem acha que o espiritual é só brincadeira. Tudo começou antes mesmo dela nascer. O pai e a mãe tiveram um casamento arranjado e se mudaram para Pensilvânia, nos Essex e Xiura. A mãe, cheia de sonhos, achava que ia viver um conto de fadas. Mas o que ela encontrou foi um pesadelo. O pai era violento, abusivo, batia nela, deixava ela sem comer por dias. Imagina só, uma mulher sozinha num país estranho, gritando por socorro, e ninguém acreditando. É o tipo de desespero que corta o coração. Quando Naen nasceu, a mãe tomou coragem e pediu divórcio. Conseguiu permissão para levar a filha para a Jordânia por 3 meses, mas ela nunca voltou. Na visão da justiça americana, isso foi sequestro internacional. O FBI entrou na jogada, mas na Jordânia, a lei estava do lado da mãe. Só que essa decisão ia mudar a vida da Naen para sempre. O pai não desistiu. Viajava todo mês para ver a filha, construiu uma fachada de homem bonzinho para a família, até que quando Naen tinha só 5 anos, ele disse: "Vou levar ela para o zoológico." Mas zoológico nenhum. Ele a levou para o aeroporto, colocou ela num avião e, quando perceberam, já estavam em solo americano. A polícia cercou tudo quando o avião pousou, mas o estrago estava feito. Naen foi parar em Ohio, agora sob os cuidados de um homem que, olha, não tinha nada de pai. Era um cara quebrado, amargurado, que olhava para ela e via a mulher que o desafiou. E esse ódio, ele descontava nela. Morar com o pai era como viver num pesadelo sem fim. A casa era um lugar fedido, úmido, cheio de baratas e ratos. O cheiro de mofo misturado com comida estragada impregnava tudo. Naen contava que às vezes sentia o ar pesado, como se algo além das paredes quisesse sufocá-la. Na escola ela era diferente. Cabelo preto, sobrancelha grossa, um jeitinho que não encaixava no padrão dos loiros de olho azul. Os outros zoavam: peluda, esquisita. E em casa, pior ainda. O pai não aceitava quem ela era. Se ela usasse uma blusa mais aberta, ele cuspia nela, gritava coisas que uma criança nem deveria ouvir. Quando o corpo dela começou a mudar, o ódio dele só cresceu. Era como se ele a culpasse por existir. E aí veio o pior. Aos 6 anos, o abuso começou. Não vou entrar em detalhes pesados, você já entende o que isso significa. Mas imagina uma menininha sozinha, com medo até da própria sombra, dormindo com um martelo debaixo da cama porque achava que alguém ia levá-la de novo. O pai dizia que a mãe dela era o perigo, que ela tinha que se esconder. Mas o verdadeiro perigo estava ali, dentro de casa. Ele tentava enfiar na cabeça dela a religião que ele seguia. Mas Naen olhava para aquilo e pensava: como alguém ora tanto e faz isso com a própria filha? Era uma confusão na mente dela, uma semente de revolta que só crescia. Eu paro e penso: quantas vezes a gente acha que está tudo bem por fora, mas por dentro está um caos? Naen vivia isso todo dia. E o que vinha pela frente, cara, era só o começo de uma batalha que ia além do que ela podia imaginar. O espiritual estava prestes a bater na porta dela, e não era com boas intenções. Mas isso eu te conto na próxima parte. A vida da Naen em Ohio com o pai era um peso que ela carregava sem nem saber como. Imagina só, uma menina crescendo num lugar que mais parecia um depósito abandonado, com aquele cheiro azedo de comida vencida e umidade que entrava nos ossos. Ela contava que às vezes ouvia barulhos estranhos à noite, um rangido aqui, um estalo ali, mas achava que era só a casa velha. Mal sabia ela que algo mais estava rondando. O pai, cada dia mais amargo,
Descontava nela toda a raiva que sentia pela mãe. E olha, não era só grito ou tapa. Tinha uma crueldade que ia além do físico. Uma vez, quando ela pegou piolho na escola, coisa normal para uma criança, né? O pai perdeu a cabeça. Não era só vergonha, era ódio puro. Ele arrastou ela para o banheiro, pegou um galão de gasolina, sim, daquela de posto mesmo, e jogou na cabeça dela. O cheiro forte queimava o nariz, ardia o couro cabeludo, e ela ficava ali, tremendo, enquanto ele gritava que ela era suja. No dia seguinte, ela ia para a escola com a cabeça machucada, aquele fedor agarrado no cabelo, e tinha que fingir que estava tudo bem. Quem aguenta uma coisa dessas? Eu fico pensando, como uma criança processa isso sem desabar? E ela desabou, sim. Aos 12 anos, o vazio já era grande demais. Naem começou a se cortar, nas pernas, na barriga, em qualquer canto que ninguém visse. Era como se ela quisesse tirar a dor de dentro com algo que doesse por fora. Mas aí vieram os pensamentos pesados. Sabe aqueles sussurros na mente que dizem, acaba com isso? Ela ouvia. E numa noite, tomou mais de 40 comprimidos do armário do pai. Apagou. Acordou internada com médicos jogando diagnóstico para tudo que é lado. Ansiedade, bipolaridade, borderline. Encheram ela de remédio, mas nada tapava o buraco. E foi aí que o sobrenatural entrou de vez. Naem começou a ver coisas. Não era imaginação, não. Ela descrevia assim, silêncio total. De repente, crack. Um barulho seco rasgava o ar. Algo arranhava a parede. Unhas, garras, ela congelava. O coração disparava, o corpo travava. Era real para ela. Via sombras, sentia um peso que não explicava. Quando contava, diziam que era loucura, que era coisa da cabeça. Mas eu te pergunto, você já sentiu um frio na espinha que não explica? Eu já. E o que ela vivia não era só trauma. Tinha algo ali, algo escuro, com nome e endereço no mundo espiritual. Depois dessa tentativa de se mandar desse mundo, ela foi parar num lugar chamado Belmont Pines, um hospital psiquiátrico. Mas olha, aquilo não era cura. Era mais um buraco para jogar ela dentro. Gente gritando, se jogando nas paredes, falando com vozes que não eram delas. Naem olhava aquilo e pensava, eu não sou assim, isso não é meu lugar. Mas ninguém ouvia. Mais remédio, mais silêncio forçado. Ela virava um zumbi, viva por fora, morta por dentro. E enquanto isso, o pai dela, o mesmo que causava tanto estrago, tentou tirar a própria vida. Vergonha, ele dizia. Vergonha da filha que manchava a família. Ele sobreviveu, mas o clima em casa ficou um gelo cortante. Eu reflito nisso e penso, quantas vezes o inimigo usa quem está mais perto para quebrar a gente? O pai da Naem era um instrumento perfeito para isso, mas ela ainda tinha um fio de esperança, mesmo sem saber. Na escola conheceu um menino, o Richie. Família perfeita, casa de comercial. Ela se agarrou a ele como se fosse a tábua de salvação. Só que, no 8º ano, perdeu a virgindade com ele. Não por vontade, mas por medo. Medo de ser rejeitada de novo. Se eu fizer o que ele quer, ele fica, ela pensava. E assim a dor virou rotina. Festas, bebida, aquele pozinho que não vou citar porque o YouTube não curte. Tudo para fugir do que estava dentro. Mas o pior ainda estava por vir. Aquelas sombras que ela via, elas não iam embora tão fácil. E a batalha espiritual que ela nem entendia ainda já tinha começado. Na próxima parte, eu te conto como tudo mudou e como o sobrenatural bateu na porta dela com força. A vida da Naem estava virando um ciclo sem fim. Depois do Richie, ela mergulhou de cabeça num mundo que prometia aliviar a dor, mas só cavava o buraco mais fundo. Festas viraram o ar que ela respirava. Bebida, cigarro, aquele pozinho que o YouTube não deixa a gente nomear, tudo virava escape. Ela contava que o cheiro de álcool misturado com fumaça ficava grudado na roupa, mas era o único jeito de esquecer o peso que carregava. Aos poucos, virou a menina do rolê, aquela que todo mundo queria por perto nas baladas, até de gente famosa, jogadores da NBA, rappers. Mas olha, por trás daquele sorriso forçado, o vazio gritava mais alto que a música. No 2º ano do ensino médio, o desespero bateu de novo.
Ela não queria morrer, mas também não aguentava viver. Era como se o corpo tão novo já tivesse cansado de lutar. Tentou se mandar desse mundo mais uma vez. Não vou falar como, mas você já imagina o tamanho do buraco que ela estava. Sobreviveu, claro, mas estava andando no automático, tipo zumbi mesmo. Eu penso nisso e me pergunto, quantas vezes a gente acha que tá no controle, mas na real tá só afundando? A Naem estava assim, perdida, sem chão. Até que uma fagulha de luz apareceu, quase sem querer. Uma menina da escola, a Maddie, que nem era tão próxima, ofereceu carona para ela um dia. No caminho soltou assim do nada. Minha mãe ora pelas pessoas, e quando ela ora, coisas saem. Depressão vai embora. Quer ir lá? Naem achou estranho. Será que é bruxaria? Será que é coisa de religião doida? Pensou. Mas olha, ela já tinha tentado de tudo. Remédio, festa, namoro. Tava tão no fundo que resolveu arriscar. Chegou na casa da Maddie, passou pela garagem, entrou na cozinha e a mãe da menina já veio com um olhar que parecia atravessar a alma. Começou a orar num som esquisito, tipo línguas que Naem nunca tinha ouvido. E aí, aconteceu o inesperado. Do nada, Naem atacou a mulher. Sim, atacou. O corpo dela se mexeu sozinho, como se algo dentro tivesse tomado o controle. Ela gritava, babava, tremia, parecia um bicho acuado. Mas a mãe da Maddie não recuou. Colocou a mão sobre ela e continuou orando, firme. Naem dizia que era como se algo sujo, pesado, estava sendo arrancado de dentro. Eu fico imaginando a cena. Uma menina de 15, 16 anos, possuída por um desespero que não explicava, e uma mulher enfrentando aquilo com uma fé que não tremia. 3 horas depois, Naem caiu no chão, exausta. E a mãe falou, esses demônios têm legalidade na sua vida porque você não tem Jesus. Você precisa aceitar Ele como seu Salvador. Naquele dia, ela fez a oração da salvação. Mas olha, ela ainda não entendia direito. Para ela, Jesus era só um profeta, como tinha aprendido na infância. Respeitava sim, mas não via ele como Deus. Mesmo assim, algo mudou. A mãe da Maddie olhou para o colar dela, um olho grego que ela usava há 11 anos, e disse, isso aí precisa sair. Quando Naem tirou, meu amigo, foi um grito que saiu do fundo da alma. Ela vomitou, chorou, tremeu. Contava que sentiu um peso saindo do peito, como se tivesse vomitado o inferno inteiro. Pela primeira vez sentiu uma leveza que nem sabia que existia, tipo correr no parquinho sem preocupação. Mas a luta não acabou ali. Ela voltou para as festas, para o velho mundo. Não sabia que libertação era só o começo, não o fim. E o inimigo não ia deixar barato. O 3º ano do ensino médio veio pesado. Tio assassinado, avô morto, o pai tentando se mandar desse mundo de novo. Naem afundou ainda mais. Homens, mulheres, baladas, tudo para tapar o buraco. E aí, numa noite, planejou acabar com tudo de vez. Ia pular de um prédio na Geórgia. Mas olha só como Deus mexe os pauzinhos. Um amigo traficante. Sim, traficante. Mandou mensagem. Bora para a igreja hoje? Ela riu, mas algo puxou ela para lá. E essa ida mudou tudo. Na próxima parte eu te conto como. A Naem estava no fundo do poço, planejando pular de um prédio em Alpharetta, na Geórgia. O vazio já tinha engolido tudo que ela era. Mas olha, às vezes Deus usa até o improvável para puxar a gente de volta. Um amigo dela, que vivia no meio daquele mundinho pesado que o YouTube não curte citar, mandou uma mensagem do nada. E aí, Nai, bora pra igreja hoje? Ela achou graça. Você na igreja? Tá de brincadeira? Mas algo cutucou ela por dentro. Eu já vou me mandar desse mundo mesmo. Não custa ir, pensou. Chegou lá sozinha, meio desconfiada, e a primeira coisa que estranhou foi o clima. Todo mundo sorrindo, uma alegria que ela não entendia. Ninguém sorria assim à toa, resmungou para si mesma. Uma menina veio falar com ela. E olha como Deus é detalhista, essa menina trabalhava no mesmo tipo de clube que a Naem. Eu trampava lá também, ela disse. Naem arregalou os olhos. Tá, isso tá muito estranho. Aí o pastor subiu no púlpito e começou a pregar. E cara, parecia que ele tinha lido o diário dela. Você parece feliz nas redes, mas sua alma tá morrendo.
Ele soltou. E citou um versículo que caiu como um trovão. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Naém desabou. Era ela ali, exposta. Tinha dinheiro, status, noites de luxo, mas tinha perdido a si mesma. Subiu para receber oração, e gente que nem a conhecia começou a falar coisas da vida dela. Traumas, dores, detalhes que ninguém podia saber. Isso é Deus mesmo? Ela se perguntou com o coração na mão. Naquela noite, voltou para casa diferente. Pegou o celular, baixou um app da Bíblia e começou a ler, sem nem saber direito quem era Moisés ou quantos livros tinha ali. Mas quanto mais lia, mais sentia um calor no peito. O amor de Deus, que perdoa, que acolhe, pegou ela de jeito. Não era só regra, era algo vivo. E aí veio a dúvida grande. Jesus, você é Deus mesmo? Para ela que cresceu ouvindo que ele era só um profeta, chamar Jesus de Deus era virar as costas para tudo. Fé, cultura, família. Mas ela continuou lendo. E quanto mais lia, mais entendia. Jesus curava, libertava, amava de um jeito que ela nunca viu em lugar nenhum. Não foi com a cabeça que ela soube, foi com o coração. Jesus é Deus. A partir daí, tudo mudou. Ela largou o clube, a bebida, o cigarro, as baladas, sem ninguém mandar. Era como se Deus tivesse tirado o gosto daquilo. Colocava as músicas que amava e sentia enjoo. Vestia uma roupa mais ousada e vinha uma vergonha que não explicava. Isso não é mais você. Parecia que uma voz sussurrava no ouvido dela. Eu olho para isso e penso: quantas vezes a gente acha que precisa de força para mudar, mas na real é Deus que faz o trabalho pesado. Naém estava vivendo isso na pele. Em agosto de 2021, 2 dias depois do aniversário dela, veio o batismo. Na frente da igreja toda ela declarou: meu nome é Naém e Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. 1 ano antes, estava comemorando em clube de strip. Agora, mergulhava nas águas e nas promessas de Deus. Mas a alegria veio com um teste brabo. Ela precisava contar para a família. O pai soube antes mesmo dela falar e a reação foi um soco no estômago. Ele tentou se mandar desse mundo pela 3ª vez, dizendo que ela tinha matado o nome da família. Ficou na UTI, bloqueou ela de tudo. A mãe também virou as costas. Mais de 1 ano sem contato. Sozinha de novo, mas agora com uma diferença. Ela tinha Jesus. O que você faria se perdesse tudo por causa da sua fé? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Porque o que veio depois disso? Olha, foi uma mistura de cura e batalha espiritual que a Naém nunca imaginou. Na próxima parte, eu te conto como ela enfrentou o passado e como o sobrenatural ainda tentou puxar ela para trás, mas não conseguiu. A Naém estava começando a viver uma vida nova, mas o passado não ia deixar ela em paz tão fácil. Depois do batismo, com o pai na UTI e a mãe de costas para ela, o peso da rejeição caiu como uma pedra. Mas ela não desistiu. Pegou a Bíblia e leu um versículo que mudou o jogo. Se o mundo vos odeia, saibam que antes odiou a mim. Era Jesus falando e ela entendeu. Até ele, que era perfeito, enfrentou isso. Então quem era ela para esperar a aceitação de todo mundo? Em vez de afundar, começou a orar. Até pelo pai, o mesmo que jogou gasolina no cabelo dela, que a fez crescer com medo. E aí Deus falou algo que mexeu com ela. Você quer que eu Você quer que eu mude seu pai, mas você ainda não perdoou ele. Perdoar o pai, depois de tudo, era pedir demais. Mas ela tentou. Falou em voz alta mesmo sem sentir. Eu perdoo ele. Eu solto essa dor. E olha, algo quebrou dentro dela. O rancor saiu, como se uma corrente tivesse arrebentado. 2 anos depois, o pai mandou uma mensagem longa pedindo perdão. Me perdoa por tudo que fiz. Eu falhei como pai, mas te amo. Ela ligou na hora, chorando. Pai, eu te amo também. Não era esquecer, mas era ver ele como Jesus via. Alguém que também precisava de salvação. Hoje ele ainda é muçulmano, mas o coração dele está amolecendo. Ela crê que ele vai encontrar Jesus. A mãe. O perdão já abriu a porta e o contato está voltando, devagar. Enquanto isso, Deus trouxe um presente.
O Daniel, um homem de fé. Eles se casaram em menos de um ano e, olha só, não se beijaram até o altar. Depois de tudo que ela viveu, Naém quis honrar Deus com o corpo dela. E no casamento, aquele primeiro beijo foi como o céu dizendo: esse é o tempo da restauração. Hoje eles têm o Call Ministries viajando o mundo, África do Sul, Zimbábue, levando a palavra. A Naém, que via sombras e ouvia arranhões na parede, agora sabe. Quando o sobrenatural vem, ela chama Jesus e as trevas correm. E por falar em batalha espiritual, a Bíblia ensina como resistir ao mal. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, você se entrega a Deus. Oração, palavra, vida reta. Aí, com fé, você enfrenta o inimigo. Não é só dizer sai, é viver com a autoridade de Jesus. Se você está enfrentando algo assim, escreve aí embaixo: eu quero oração e apoio espiritual. Você não está sozinho nessa luta. Eu olho para a história da Naém e penso: o inferno tentou destruir ela. Abusos, medo, 3 tentativas de se mandar desse mundo. Mas Jesus entrou e as trevas não tiveram chance. Ele não é só uma opção, ele é a saída. Um amor que pega os quebrados, os sujos, os perdidos e diz: você nunca foi longe demais para mim. Se ele mudou a Naém, pode mudar você também. Jesus não é só uma ideia ou uma religião. Ele é a força que entra no escuro e acende a luz. A Naém viu demônios, sentiu o peso do mal, mas quando ele chegou, tudo mudou. Ele é o nome que faz o inferno tremer, o amor que restaura o que o inimigo roubou. Não importa o tamanho da sua luta, ele está de braços abertos, pronto para te puxar do abismo. Acredite, com Jesus, as trevas sempre perdem. E você já viu Deus agir assim na sua vida? Comenta aqui Deus é bom, se essa história te tocou, e compartilha com quem precisa ouvir. Quer mandar seu relato pra gente? Escreve nos comentários. Clica na playlist do canal para mais histórias poderosas. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.